dias em férias, e aí ficamos, né, 2 semanas sem live, então eu tava doida de saudade para voltar aqui. Então que legal, cheio de gente de volta. Boa noite, turma do Insta, boa noite, turma do Face. Legal, legal, legal. Vamos combinar uma coisa? Eu acho que eu quero tentar uma estratégia diferente. Eu sei que muitas pessoas assistem as lives depois, as gravações. E aí eu fico nessa de bom dia, boa noite, boa noite, boa noite, falando o nome de todo mundo. Fica um pouco confuso para quem assiste a gravação. Então, sejam todos super mega bem-vindos. Eu vou falar por um tempo que eu separei aqui do nosso tema. Quero fazer todas as lives de segunda-feira com temas específicos. Vou divulgar com antecedência esses temas. E aí a gente fala. Aí eu falo 15, 20 minutinhos as dicas que eu separei para vocês dos assuntos. E aí, assim que eu acabar de falar o que eu preparei, vem as perguntas de vocês. Pode ser? Vocês topam? Se vocês topam, coloca o curtir aí, coloca o coração pra mim, que aí eu sei, aqui a gente só tem coração, não é aqui no Insta. Galera do Face, coloca coração pra eu saber que vocês concordam comigo. Porque aí eu passo o recado, passo a dica, porque senão a gente fica interagindo, eu começo a conversar, fico sabendo de vocês, e a gente sempre foge do assunto e a dica não vai completa. Então, vou tentar agora, nessa nova fase de lives, vir dar o recado, e aí eu fico à disposição para trocar figurinha com vocês, tirar todas as dúvidas. Então, não hesitem de colocar suas dúvidas nos comentários, porque assim que eu acabar de falar todas as dicas, eu vou ler um a um e respondê-las. Se vocês estão curtindo, colocando coração desse jeito, eu acredito que sim, vocês concordam com a nova estratégia. Então, ótimo. Por quê? Porque eu tava morrendo de saudade. Legal, obrigada, Bia. Super apoia? Legal, legal. Excelente. Fica melhor, não é? Então, por favor, não vou ficar falando o nome de todo mundo, mas daqui a pouco, depois que eu terminar de falar as dicas, e aí sim eu cumprimento todo mundo. Então, sejam muito bem-vindos. Lembrando que agora, enfim, toda segunda-feira às 20 horas eu vou fazer as lives aqui, tanto no Facebook quanto no Instagram, sempre com temas específicos, então fiquem totalmente à vontade para colocar nos comentários sugestões de próximos temas, sempre lembrando que a minha função aqui no Eu Estudo Certo, eu como Teacher Coach, como professora de vocês, de técnicas de estudo e estratégias motivacionais. Então, aqui no Eu Estudo Certo a gente não fala sobre conteúdo de concurso, né? Direito penal, processo penal, português, matemática, não. Isso existem N outros excelentes professores que fazem as suas lives nesse assunto. Nós aqui falamos de como estudar melhor, como estudar com mais eficiência, como aproveitar muito mais a sua aula, a sua sessão de estudo, muito mais. Então aqui vem com técnicas de estudo. E como eu aprendi na minha vida, não é só a técnica de estudo que faz com que você passe. Você precisa também estar muito, mas muito mesmo motivado, pronto, com energia, com seu tanque de combustível, de energia a milhão, para que você persista pelo tempo necessário. Então, essa é a intenção do Eu Estudo Certo, é a minha intenção aqui com vocês. Então, agradeço de verdade a presença de todos vocês, tanto aqui no Insta quanto no Face. E hoje, o assunto que eu separei para hoje é gestão de tempo. Será que tem gente que tem problema com isso? Será que administrar todos os afazeres que nós temos na vida é fácil? Como? Numa rotina louca que a gente tem hoje, a gente precisa se sustentar, a gente precisa tomar conta da nossa casa, da nossa família, do nosso trabalho, da nossa saúde, e também encontrar espaço de tempo para estudar é uma tarefa que não é moleza. Então, começando essa nova leva de lives, eu achei que esse tema é bem importante, porque sim, como diz o Federal Informação aqui, é um problema mesmo. E aí, Federal Informação, nós, os meus super estudantes, nossos alunos, a gente não fala problema, a gente fala desafio. Porque quando a gente pensa que a gente tem um problema, a gente desanima, a gente não fica tão feliz. Quando a gente fala que a gente tem desafio, isso é instigante o suficiente para a gente querer vencê-lo. E assim, vou só fazer uma perguntinha técnica. Vocês que estão no Insta, estão me ouvindo bem? Porque eu acho que a caixinha de som do meu celular tá sendo coberta pela minha base. Mas dá para ouvir bem o que eu tô falando? Que aqui no Face eu sei que tá liberado minha caixa de som. Você tá aí, linda, melhor de todas. Obrigada, Flor.
tá? Só me avisa aí, por favor, galera. Sim, obrigada, Luana, obrigada por avisar, porque eu achei que o som tivesse fechado. Show, legal. Então, vamos continuar. Então, o assunto escolhido para hoje, então eu vou fazer dar o meu recado que eu preparei e depois eu tiro todas as dúvidas. Então, tá um pouco baixo? Deve ser porque eu estou tentando uma outra solução. Microfone aqui pro Insta? Não, já arrumei uma solução, não precisa, obrigada. Pronto. Vou ficar um pouquinho torta, mas tudo bem, né? Vocês, vê se melhorou, turma do Insta, vê se melhorou o som. Que agora eu tirei o que tava tampando, tá bom? Só me avisa, tá, Andréia? Bora lá! A configuração, a pá apareceu aqui no final, né? Pois é, minha assistente para todas as horas. Só me avisa se melhorou o som na turma do Insta, tá bom? Escondidinha, tá bom, César? Obrigada, show, obrigada por dividir, obrigada pelas curtidas, é importante pra gente, tá? De uma forma ou de outra, a galera, valeu Vivi, obrigada por avisar. De uma forma ou de outra, a galera fica sabendo que a gente está ao vivo através das curtidas de vocês, dos corações de vocês. Então, obrigada, tá? Porque isso é bem importante, que a gente avisa um número maior de pessoas que a gente está ao vivo e ajuda e aumenta a nossa liga de pessoas do bem que querem realizar sonho por meio do estudo. Então, obrigada por curtir, por compartilhar, por comentar, isso é importante. Então, bora lá. Voltando na pauta de hoje, tempo. Ora, quando que eu estudo se a minha vida é louca, é insana? Cara, tempo é questão de prioridades. Quais são as prioridades da sua vida hoje? Isso vai influenciar muito se você vai ter pouco tempo, muito tempo, mais ou menos tempo ou nada de tempo para estudar. Qual é a sua prioridade? Porque onde está o seu foco, está a sua energia. Então, a gente normalmente coloca gás, coloca atenção, coloca energia naquilo que é importante para a gente nesse momento. Então, hoje, na sua vida, o que é prioridade? Aí assim eu conto com a participação de vocês. Escrevam, por favor, nos comentários qual é a sua prioridade hoje. Vamos identificar aqui na galera que está acompanhando a live, tanto no Face quanto no Insta, qual é a prioridade hoje para você. Divide comigo, coloca aí nos comentários. E se você está acompanhando a gravação, também coloca nos comentários que a gente sempre olha depois, tá bom? Qual é? A Bárbara já tem um concurso específico, a prioridade dela já é concurso. Legal, quem mais? A Mari também, as minhas super estudantes já estão prontas, né? Olha o João Paulo, ele não é super, ele está dizendo: a vida já é louca e querer entrar para a polícia, o que é? Olha, para entrar para a polícia é quase condição sine qua non, tem que ser meio maluco, então tá certo, faz parte. OAB, a galera aqui do Facebook tem um objetivo concreto. Deixa eu ver a galera aqui do Insta. Passar em concurso e ser feliz. Ok, Federal, qual concurso é o seu objetivo? Tem algum especial? Averi, 187 da magistratura, perfeito. Federal é polícia federal ou é concurso de carreiras federais? Me conta aí. Procuradoria, Delta, delegada, auditora da Receita. Nicole, você tá aí? Que bom, boa noite. Passar no concurso da PRF, legal, importante, concurso da Receita Federal, o André, magistratura estadual, a Jéssica tá dizendo aqui, excelente, PF, legal, show, minha enteada é agente federal, bem legal, vale a pena, ótimo. Olha aqui o Anderson, obter o máximo de conhecimento, fazer parte do quadro de agentes da Polícia Civil do DF, já é agente penitenciário de Minas, Polícia Civil São Paulo, não, excelente. Assim, vocês já estão anos-luz à frente. Por quê? Porque vocês sabem o que vocês querem. Identificar qual é o seu objetivo principal, ter esse objetivo principal muito bem definido faz diferença. Eu não vi aqui ninguém ainda, que tem uma galera que não responde, que é tudo tímido, né? Eu entendo. Mas quando a pessoa falar, eu quero passar no concurso, qualquer concurso, eu quero uma estabilidade, eu quero um emprego, eu quero é muito vago. Eu tenho que ter um objetivo principal definido. E aqui ninguém disse que, de repente, outro aspecto da vida é importante. Quando eu falei que o essencial para encontrar tempo para estudar é ter prioridade, isso parte da premissa que eu tenho que saber que tudo
toda a minha vida, ou pelo menos a maior parte da energia que eu emprego na minha vida é para o meu estudo, desse concurso que cada um respondeu aqui, cada um colocou um objetivo. Então esse é o seu objetivo principal definido, tá? Essa é a intenção. Pode colocar os comentários que no final eu volto e leio todos, tá? Vou seguir a sequência das dicas. Então, ter prioridade é saber que na hora que você quer passar no concurso público e até no vestibular concorrido, que muitos candidatos também passam, tem muita galera que segue aqui, o Eu Sec me segue aqui nas redes sociais, que são vestibulandos de medicina, da USP, da PUC, que querem, né, faculdades difíceis. Então, quando eu tenho esse momento, toda a minha energia, o meu foco tem que estar nesse propósito. Então quer dizer que eu não vou cuidar mais da minha saúde, da minha família, dos meus amigos? Não quer dizer que eu não vou cuidar, mas não será prioridade da minha vida. A maior parte do meu tempo não vai ser para esse fim. Porque se você de repente quer se tornar um atleta olímpico, essa é a sua prioridade. Não dá para tentar ser um atleta olímpico e também passar no concurso. São dois objetivos muito fortes, muito densos, que exigem muito tempo seu. Então você pode sim manter a sua saúde e deixar a atividade física para manter a saúde. Agora você não consegue ser também um atleta de nível olímpico e também ser um concurseiro de alto rendimento. Então você vai ter que, infelizmente, você tem que fazer escolhas. E a fase de estudar para uma prova concorrida demanda escolhas. A sorte é que essa escolha não é para sempre, essa escolha é momentânea, é por um tempo da sua vida que você vai ter que identificar o que eu vou abrir mão ou diminuir e o que eu vou deixar de ter na minha vida para o quê? O que sobrar no lugar desses comportamentos eu vou inserir horas de estudo. Então, por exemplo, eu faço musculação, eu corro 3 vezes na semana, eu faço natação e depois ainda vou na dança de salão. Tudo isso eu preciso para estar saudável de 4 atividades físicas? Não necessariamente neste momento. Então, o que eu vou deixar? No mínimo, para poder sobrar tempo para incluir estudo. Então, entender que passar no concurso ou passar no vestibular é a sua prioridade faz diferença. Então, entender que não é para sempre ajuda. Porque a gente acha que eu vou estudar para o concurso público, nunca mais na vida eu vou sair com meus amigos. Nunca mais na vida eu vou fazer viagens longas. Nunca mais, não existe isso. Existe que no período que você investir de estudo, você vai deixar efetivamente de sair todo final de semana para balada, que você não vai ficar tirando férias de 30 dias, 40 dias viajando. Não dá. Esse período, muitos concurseiros, quando tiram férias para estudar, não para viajar. Em nome de quê? De quando for aprovado, ter condição de viajar, passear, realizar N outros sonhos. Então, entender que a prioridade faz diferença ajuda a encontrar espaços de tempo. E é aqui que a gente vai dizer isso, porque você tem que parar e pensar na vida que você está levando. O que está sobrando aí? Sabe aquela dormidinha depois de alguma coisa? Aquelas horas infinitas que você fica lá rodando as redes sociais, vendo a vida alheia. E rede social, eu gosto de fazer um parêntese, porque nós estamos aqui, nesse momento, numa segunda-feira, às 8 horas da noite, até um pouquinho mais, já passamos 8h18, pontualmente, 8h18 da noite, nas redes sociais. Vocês me acompanhando no Insta e vocês me acompanhando no Face. Isso é bom ou isso é ruim? Isso é excelente, porque o tempo que você está investindo na rede social é em prol de alguma ferramenta nova, de alguma motivação a mais para realizar o seu sonho. Agora, o tempo, você vai ficar aqui comigo 1 hora, eu já faço certinho para não atrapalhar a sessão de estudo de ninguém. Então, se você quiser colocar na sua organização, toda segunda-feira das 8 às 9 estaremos aqui. Eu faço de tudo para obedecer esse tempo, porque eu respeito que na sequência você pode continuar a sua sessão de estudo. Então bora lá. Se eu estou 1 hora do meu tempo motivando a minha energia, dando um gás a mais, aprendendo uma sacada nova, uma técnica nova que fará diferença no meu estudo, cara, excelente. Agora, se eu fico 1 hora rodando foto alheia, vendo a vida dos outros passar,
Isso não me ajuda, isso me atrapalha. E rede social para ficar fuxicando não é prioridade na vida de um estudante que quer ser aprovado no concurso público ou no vestibular concorrido. Então, tudo tem que saber do porquê. Ah, então eu não faço mais atividade física? Faz, desde que aquela atividade seja aquele momento de você relaxar, de você, sabe, manter a sua saúde. Aí sim, ah não, vou ficar 4 horas fazendo musculação? Talvez não seja o ideal, não seja a sua prioridade nesse momento. Nada impede que quando você for aprovado, você faça tudo isso. Bora lá? Vamos controlar. Pode ir comentando que eu prometo que quando acabar as dicas eu vou falar uma a uma, tá bom? Bora lá. Alguém tá perguntando aí, deixa eu só responder essa porque eu acho que ela vai ter que sair. Profa, se temos outros compromissos no dia da sua aula, como faz? Tem reprise outro dia? Obrigada. Renato, o Insta não grava, tá? Mas no Facebook fica gravado, fica lá na timeline da minha página, Marta Vergine, eu estudo certo. Então fica lá à disposição, tá bom? Mas fica tranquilo que nessa semana a gente deve colocar algum post perguntando que se alguém quiser a gravação, a gente pode mandar por e-mail. A gente tá fazendo isso agora, tá bom? Então acompanha, Renato. Tomara que você possa ficar até o fim, mas fique tranquilo que a gente vai fazer isso de mandar as informações depois. Então coloquem no cronograma de vocês toda segunda-feira das 8 às 9. Bora lá. Tempo. As pessoas acham que elas não têm, mas o mundo tem. Será? Gente, isso eu falo com bastante frequência. Tempo é a única coisa que ela é democrática. As pessoas são diferentes na sua condição social. Tem gente que tem mais, tem gente que tem menos dinheiro. Há pessoas que são mais ou menos bonitas. As pessoas têm mais amigos, menos amigos. Mais corrida política, e nesse momento nem interessante falar disso, não é? Menos corrida. Nossa, isso no mundo todo muda. Cada um tem o seu nível. Mas tempo, todos nós temos igual, completamente igual. Todos nós temos 24 horas. O que fazemos com elas é que faz a diferença. O que você faz com as suas 24 horas? Você de fato usa ela a seu favor? Às vezes, gente, para avaliar, nós somos extremamente ocupados e muito pouco produtivos. Eu uso o meu tempo para o meu objetivo, para a minha prioridade ou não? Eu gasto tempo, eu encho a minha vida de atividades, de informação. Olha, obrigada pelas curtidas, tá bom? Isso é bem importante para a gente chamar mais aluno. Valeu, para os nossos alunos verem que a gente está ao vivo. Obrigada, turma. Não vou ficar agradecendo toda hora, mas é bem importante. Valeu. Aqui, se eu não investir corretamente, eu vou passar o dia inteiro cheio de coisa para fazer e não estudei. Acontece ou não acontece isso na nossa vida? A gente passa o dia todo, faz um monte de coisa, se bobear, mais coisa para os outros do que para nós mesmos, e a nossa obrigação, aquilo que vai fazer com que a gente realize o nosso sonho, não acontece. Então, para pensar, você está produtivo, produtiva ou ocupado, ocupada. Nós temos que ter produtividade. E por isso que isso depende muito da sua análise fria, tá? Se a gente for passional, totalmente emocional, fala, não dá tempo, minha mãe não me ajuda, meu marido não me ajuda, meu chefe, meus funcionários, meus filhos, a gente começa a colocar a culpa lá fora, sendo que na verdade o nosso tempo é nosso, a chave do nosso dia é nossa. Então traz para você a responsabilidade e vê como é que você administra isso. Isso faz toda a diferença, ok? As pessoas, todos nós temos as mesmas 24 horas. O que a gente faz com elas é que nos distingue. Então, crie oportunidade de tempo. Ache espaço. Porque nós não temos sobrando. A gente precisa criar tempo. Então, bora ficar atento nisso. E assim, a pergunta que todo mundo faz, mas quanto tempo eu tenho que estudar por dia? Por quanto tempo eu preciso estudar? Tudo depende. Ó, a metáfora que eu uso. Todo mundo conhece Interlagos, né? Onde tem as corridas de Fórmula 1. Então imagina a pista de Interlagos. Quanto tempo que a gente leva para fazer a volta da pista? O que vai depender é o veículo, porque a pista tá lá, a pista ela é definida, é ou não é? O que muda é o veículo. Se você quer fazer essa volta de carro de Fórmula 1, né, com uma Ferrari, literalmente com uma Ferrari, sei lá, eu de verdade não sei, mas sei lá, alguns poucos minutos você faz a volta inteira, é ou não é? Se você tiver de bicicleta,
talvez vai demorar um pouquinho mais, é ou não é? Com certeza. Então você vai levar alguns 10, 15 minutos chutando para dar a volta em Interlagos. E se você for a pé? Algumas horas, sei lá, eu acredito, dependendo até da sua velocidade. Você pode ir correndo, você pode ir andando. Vai mudar também. O que Interlagos e tudo isso tem a ver com o seu estudo? Quem vai passar no concurso? Aquele que tem muitas horas para estudar por dia ou aquele que tem poucas horas para estudar por dia? Claro que a sua primeira vontade de responder é aquele que tem muito mais horas, aquele que tem uma Ferrari, aquele que só estuda, que tem 8, 10, 12 horas livres por dia para estudar. Esse passa primeiro. Será? Por quê? Se a minha Ferrari não tiver com gasolina, tiver com pneu murcho, parar a cada 100 metros para bater um papo com o carro que está do lado, parar para descansar e ficar cheia de mimimi, o cara que está de bicicleta ou o cara que está a pé, que está focado, que está atento, dando gás, aquele momento dele, ele passa na frente, com certeza. Então, não é isso que vai fazer a diferença. Então, se você tem mais tempo, mas se você não fizer da forma correta, não estudar certo, de nada adianta ter tempo. Muitos estudantes que só estudam têm o desafio de se manter focado por tantas horas de estudo. Por quê? Porque cansa, porque o cérebro cansa, porque não se motiva por tanto tempo. Então, como é que faz? É um desafio. Ao passo que pessoas que têm poucas horas de estudo, como só tem aquelas horas, poucas, se jogam, fazem, buscam a melhor técnica, buscam a melhor energia, a melhor motivação. Vocês que estão aqui comigo numa segunda-feira, ou você que está assistindo a gravação em qualquer outro momento, você tem um diferencial, porque você quer aprender a melhor técnica para fazer com que a sua corrida, que a sua volta, a sua preparação para a prova dos seus sonhos seja a melhor possível. Isso faz diferença. Então, não adianta eu ter muitas horas se eu não tiver efetividade a cada hora. Eu tenho que fazer com muita consciência. Eu tenho que usar o meu cérebro da melhor forma. Eu tenho que ter técnica para aprender melhor e manter a informação no meu cérebro pelo tempo necessário. E qual é o tempo necessário? É até o dia da prova. E depois também, porque depois tem a vida funcional que você precisa se manter nela. Não é só o dia da prova. Eu tenho a vida, a carreira. Se você estuda para juiz, se você estuda para a Polícia Federal, se você estuda para o INSS, OAB, esse conteúdo que você está estudando no concurso, você vai usar na vida prática. Então não é só para a prova, é estudar para a vida. Então isso faz diferença. Então saber que precisa encontrar mais tempo para fazer um estudo mais efetivo é verdade. Mas só ter tempo não é sinônimo de que o seu resultado é certeiro. Quem aqui está me ouvindo agora e só estuda sabe bem disso. É um desafio, tá? Bora lá, só um detalhe aqui, o Javier tá dizendo, o vídeo de alguém tem caído, o meu já caiu umas 4 vezes. Pra mim tá direto aqui, tá full. Se alguém caiu, conta aí pra mim do Javier também, tá? Porque de repente, Javier, pode ser a sua internet, tá bom? Acho que aqui no Insta não tá caindo pra ninguém, né? Dá um curtir aí pra eu saber se tá tudo bem com vocês. Bora lá. Deixa eu só ver os comentários, eu não aguento, vai. Vocês comentam, eu fico bem feliz. Ó, de tempo. Parou de trabalhar só para estudar, disse que não está dando certo, vai voltar a trabalhar, ela disse que está rendendo mais. Quando a gente só estuda, é um desafio. Obrigada por avisar, gente, obrigada por avisar. Então, bora lá. Javier, acho que deve ser o teu, tá? Legal. Quando a gente só estuda, gente, é um desafio bem especial ter energia suficiente. Então, é um pouquinho do que eu quero vir aqui falar para vocês. Ter energia, isso é seu. Motivação. Ontem eu entrei aqui ao vivo, que eu fui, sábado que vem tem uma palestra, vou dar uma palestra junto com alguns amigos lá na Concha Acústica, aqui em Santos. E aí uma das minhas alunas que eu amo de paixão falou, ai, que saudade dessa energia, preciso que você me motive. Falei, opa, eu não consigo motivar ninguém. Eu consigo mostrar para você o que você tem que encontrar dentro de si, do seu coração, da sua mente, a energia
energia propulsora da sua motivação. Então, a responsabilidade de se motivar, se automotivar todo dia é sua. Claro que eu posso buscar ferramentas que me auxiliem a deixar esse estado mais fácil. E aí pode ser uma pessoa, pode ser uma música, pode ser um exercício, uma atividade física, pode ser uma comida, pode ser qualquer coisa. Desde que você encontre a energia, a ignição, o start para fazer acontecer e iniciar a sua sessão de estudo, tá? Pode ir colocando as perguntas aí, que assim que acabar minhas dicas aqui que eu separei, eu respondo uma a uma. Prometo, fica aí, fica mais um pouco, tá bom? Foi tu, Flor, não precisava se entregar, Nath. Não tá legal, mas tá melhorando. Nath, lembra sempre, mindset, as palavras fazem diferença. Tudo é pensamento, tá? Posso até gravar um dia uma live falando sobre isso. Então as palavras que você escolhe no seu cérebro vão gerenciar o sentimento, que vão gerar a ação que você vai tomar. Então, ótimo você já dizer que está melhorando. Então, não é que você não tá legal, você está melhorando. Joga pro positivo, que assim você vai buscar saídas, soluções para tirar esse estado. Fechou, minha linda? E aí, quarta-feira a gente tá no grupo fechado. Quarta-feira vai ser o encontro online com os meus alunos, só para eles. E aí a gente conversa mais um pouco. Fechou, Nath? Então, bora lá. Separei aqui 8 dicas para ajudar a gente a encontrar tempo na nossa rotina. Então bora lá, olha, já são 8h30 e eu quero responder as perguntas de vocês que estão aqui. Deixa eu dizer as 8 dicas que eu separei para ajudar você a encontrar mais tempo para conseguir estudar certo. Bora lá. Fala mais do grupo fechado? No final eu falo, prometo, tá bom, Renato? Falo, prometo. Bora lá. Meus alunos já conhecem essa e isso faz toda a diferença. Pelo menos eu gostei na minha rotina e acho que eu quero dividir com vocês. Acho não, tenho certeza que pode ajudar muitos de vocês. Dica 1: coma um sapo vivo logo pela manhã. Coma seu sapo vivo logo pela manhã. Nossa, que estranho comer um sapo vivo, que nojo. É uma metáfora, é claro. Sapo vivo é aquela coisa que é a mais difícil da sua vida. Aquilo que é mais difícil de você colocar em prática. É a primeira tarefa do seu dia. Claro que dentro da sua possibilidade, não é? Então, se encontrar tempo para estudar é o seu sapo vivo, comece o dia e já cumpra a sua obrigação. No meu caso, o meu sapo vivo é fazer atividade física. Eu troco tudo para estudar. Eu estudo com muita tranquilidade. Mas acordar cedo e ir para a esteira é ainda o meu sapo vivo. Então tem que ser a primeira obrigação do dia, porque senão vai passar o dia em outras situações, obrigações e compromissos eu vou fazer e o exercício vai esperar. Então coloque isso na sua rotina também. O que é mais difícil para você? Coloque como primeira obrigação do dia, porque você vai passar o resto do dia mega feliz que a obrigação foi feita, foi para conta, paguei, cumpri. Coloque, pense assim: o primeiro hora do dia, o nosso cérebro está descansado, os nossos hormônios estão tranquilos, então com facilidade a nossa concentração e a atenção é muito maior. As influências externas do dia ainda não começaram, então normalmente as sessões de estudo que opa, estão bombando aqui, hein? Legal, obrigada, turma, obrigada pelas curtidas, importante, o Face está me dizendo que está bombando aqui para mim. Obrigada mesmo. Bora lá, quando a gente começa o dia e já cumpre a obrigação, a gente tem a satisfação ao resto do dia. Ao passo que se eu já não cumpro de manhã, eu deixo para depois e depois eu não faço, aí eu vou almoçar com aquela coisa, tem que estudar, e aí eu vou pro banco, vou fazer as coisas, vou trabalhar e tem que estudar, e fica aquela coisinha, sabe, martelando a sua consciência. Chega à noite, você se estressou no trabalho, você tá com fome, você tá cansado, você só quer saber de banho e cama. E aí fica na cabeça martelando, mas você não estudou. E aí fica aquela coisa te cutucando, que isso acaba, mina com a sua motivação, mina com combustível, com a sua energia para fazer a melhor sessão de estudo que você tem que fazer. Então, coma o sapo vivo logo no começo do dia é uma dica. Eu sei que há pessoas que não conseguem estudar de manhã cedo. Por quê? Porque tem que sair logo cedo para o trabalho, porque tem que levar os filhos na escola. E aí você adapta, então, a primeira hora livre que você tiver na sua rotina. Coma seu sapo vivo,
faça a sua sessão de estudo, faça a tarefa que é difícil para você, porque aí você vai viver o resto do dia com a mesma satisfação de obrigação cumprida. Dica 1, como acessar Sapo Vivo logo na primeira hora da manhã. Dica 2, regra dos 2 minutos. Regra dos 2 minutos? Sim, isso é bem legal também. Por exemplo, sabe aquelas coisinhas que a gente tem para fazer e que a gente vai deixando porque daqui a pouco eu faço? Daqui a pouco eu faço? Pense sempre assim, se isso que eu tenho que fazer eu conseguir cumprir em até 2 minutos, eu vou fazer agora. Por exemplo, a minha cama, preciso fazer a cama. Ai, que preguiça, não, vou comer, tomar banho, arrumar as coisas, vou estudar, depois eu arrumo a cama. Só que aí você senta no cantinho de estudo, você olha pra cama, a cama assim. Aí aquilo fica, tem que arrumar a cama, tem que arrumar a cama, tem que arrumar a cama. E isso tira a energia. Então, tudo que você puder cumprir em até 2 minutos, faça já. Porque 2 minutos passa rapidinho. Então, ao invés de ficar empurrando a obrigação de arrumar a cama, vai lá e arruma. Eu tenho que pagar uma conta. E essa aqui vai até vir junto com o exemplo de uma outra diquinha aqui. Tenho que pagar uma conta. Faça enquanto tá fácil, enquanto você ainda tá no prazo, se você tiver o dinheiro, é claro. E aí, pague no celular, pague no seu aplicativo. Porque se você não fizer isso, fica, ainda dá tempo. Vence a conta, depois só direto no caixa. Aí você vai ter que encontrar espaço de tempo na sua rotina para ir pessoalmente ao banco. Sendo que isso, se você tivesse se organizado e cumprido, usado a regra dos 2 minutos, você faria enquanto estava no vencimento pelo celular e em 1 minutinho você teria cumprido essa tarefa. Se você não fizer a tempo, vai ter que separar um espaço muito maior na sua rotina para ir ao banco pagar. E assim, qualquer outra tarefa. Preciso lavar a louça. Não vou lavar, daqui a pouco eu faço. Dá para fazer em 2 minutos? Se você não deixar acumular aquela pia toda imensa, você consegue. Aquela loucinha da refeição que você acabou de fazer lavar, não deixa acumular, porque se em 2 minutos eu consigo lavar a minha louça da refeição que eu acabei de fazer. Mas se eu não lavo o café da manhã, junta. Não lavo o almoço, junta. Não lavo o lanche da tarde, junta. Não lavo a janta, junta. Você não vai cumprir tudo isso em 2 minutos, vai? Não, meia hora já vai ter que ser separada para lavar a louça do dia todo. Ao passo que se você tivesse a cada refeição já lavado rapidinho em até 2 minutos, você não teria, você ganharia meia hora para estudar à noite. Então, tudo é prioridade e organização. Organize-se, faça as coisas enquanto elas ainda são fáceis, porque se você não cumprir, vai demorar. Preciso ir numa consulta médica, fazer o meu check-up, cardiologista, as meninas, ginecologista, oculista, oftalmo, enfim, qualquer médico que você precise ir. Não vou, passa o tempo, você fica com dor, o coração começa a palpitar, você vai ter que arrumar espaço, e aí vai ser encaixe, você vai ficar a tarde toda no consultório, sendo que se você tivesse se organizado, poderia ser tudo muito mais rápido. Então a dica número 1, coma o seu sapo vivo logo pela manhã. Dica 2, regra dos 2 minutos. Deu para fazer aquilo que você tem que fazer em até 2 minutos, faça já e tire da frente. Faça já, tira da frente. Faça já, tire da frente. Você vai perceber que outros espaços maiores de tempo surgirão na sua rotina. Tudo bem até aí? Bora lá. 3. Planeje-se e consulte seu planejamento. Porque não adianta nada ter uma agenda linda e não olhar para ela. Então, e assim, tanto faz se a sua anotação é de papelzinho, é um monte de post-it, tanto faz se é assim no papel e caneta ou se ela é na agenda do Google, se ela é no seu smartphone de última geração, não importa, desde que você tenha esse controle, desde que você saiba o que você tem que fazer e que você olhe, porque às vezes há pessoas que escrevem na agenda e não abrem, aí depois quando vai ver, passou, não fez, e aí tumultua tudo, embola tudo, e aí fica difícil mesmo gerenciar o próprio tempo. Então anote e consulte. Essa é a nossa dica 3. Dica 4. Ame fazer esse to-do list. Listas de afazeres, em inglês, to-do list. Vários aplicativos no celular de to-do list. Então, fácil.
ame isso. Eu, Marta, sou viciada. Eu coloco tudo que eu tenho que fazer na minha agenda. Sou escrava quase da minha agenda, mas eu acho que eu sou uma escrava que não quero ter abolida a minha escravatura. Eu quero ser sempre escrava da minha agenda, porque ela me ajuda, ela libera espaço do meu cérebro. Quando eu não anoto, eu fico aquilo, eu preciso pagar conta, eu preciso ir no supermercado, eu preciso. Gente, o cérebro cansa. Hoje, com essa alta de informação, com esse assédio de propaganda, de imagens, de som, de rede social, de pessoas, não dá para confiar na memória. Então, fazer listas, amar esse processo é bem importante e salva a sua vida, de verdade. E assim, o que eu amo mesmo é depois ir lá e fazer o chequei, entendeu? Chequei. Isso, a Jéssica colocou aqui, to-do list. Alguém aqui no Insta, escreve também to-do list, para que de repente quem não sabe inglês conseguir achar aplicativos de to-do list. O legal é que você depois, olha lá, bloquinho de distração, legal, pode ser, Veri, também. O celular, a agenda do celular também salva, claro, mas o mais gostoso é você chegar na sua lista, né, e riscar, tipo, cumprir, né, fazer o Vzinho, ou no celular, obrigada, Federal, obrigada, fazer o Vzinho lá de cumprir no aplicativo. Eu tenho um, inclusive, que ele faz um risco, assim, na frase toda, adoro. Hoje eu fui pegar um que eu tinha de missões minhas, e aí eu vi que eu tinha feito todas, ficou tudo riscadinho, assim, eu fiquei tão feliz. Gente, parece bobagem, mas não é. Isso faz diferença, isso alimenta a minha confiança. Eu vejo que eu estou em dia com as minhas obrigações. Hoje eu consegui, com facilidade, de todas as tarefas que eu tive hoje, uma eu não cumpri. Uma. O que eu fiz? Já joguei, porque aí eu uso a minha no celular, já joguei para amanhã. Então, se eu não tivesse me organizado, eu podia chegar hoje no final do dia e falar, caramba, nossa, perdi tanta coisa, esqueci tanta coisa. Mas não, eu cheguei, antes de começar a live, eu olhei tudo que eu tinha para fazer, o que eu consegui fazer, só uma que eu joguei para amanhã, isso é ótimo. Porque amanhã, minha primeira coisa do dia vai ser cumprir essa. E aí eu vou ter todo o meu dia de hoje verdinho lá, pintadinho. Dá orgulho, a Bia tá dizendo, dá até orgulho de ver os riscos. Sim, então ame a sua to-do list. Faça a sua lista de tarefas e risque com muito prazer as tarefas cumpridas. Você vai perceber que aquilo que você achava que ia levar horas e horas para cumprir, você consegue fazer em menor tempo. Fez em menor tempo, sobrou tempo para quê? Tempo para estudar certo. Claro, com certeza. A prioridade de vocês é o estudo, vocês me disseram. Então, tudo que precisa tudo que sobrar, na verdade, de tempo na sua vida vai ser para inserir estudo. Então, excelente. Bora lá, galera, a Veri tá colocando dica de aplicativo. Quem souber dica de aplicativo, coloca. Eu preciso ver. Doutor Luiz Fernando Salvador, meu nobre colega, quanta honra. Faz lista também, Salvador. Show de bola, né? A gente toca a delegacia mais ainda, né? Tem que fazer lista. Legal, Salvador. Obrigada pela companhia aqui. Bora lá. Então, dica 1, comer o sapo vivo. Quem tá chegando agora, não estranhe. A galera, assiste a gravação que você vai entender. Comer o sapo vivo logo pela manhã. Dica 2, regra dos 2 minutos. Consigo fazer em 2 minutos, faço já. Não empurro com a barriga. 3, planejar e consultar as suas anotações. Fazer seus lembretes, que pode ser em papel ou no próprio celular, nos seus smartphones. 4, amar o to-do list. Inclusive, grifar tudo que você fez, ficar feliz com essa missão cumprida, tá? 5, saber delegar. Esse é um desafio, esse não é tão fácil para todas as pessoas, que a pessoa vai falar, poxa, mas eu não sei delegar, como é que eu passo para o outro? Boa noite, Rê, boa noite. Como que eu delego? Cara, coisa simples. Às vezes, seu filho pode te ajudar. Seu filho pode te ajudar a arrumar a cama, a te ajudar a lavar a louça, preparar um lanchinho. Às vezes, seus pais, seu esposo, traz a família para o seu projeto. Não queira ser a rainha e o rei, achar que dá conta de tudo sozinho. Nós não damos, nós somos seres sociais. Precisamos sim de apoio e ajuda. Então, peça ajuda, nada de ter orgulho. Saiba delegar. As pessoas falam,
não todas, é claro, o ser humano não é exato, tem muita gente que não é legal, mas nós temos sim muitas pessoas que gostam da gente perto da gente, a gente tende a ter essas pessoas, então peça ajuda, elas vão ter com prazer a possibilidade de te ajudar. Então você, alguma coisa que, ai caramba, eu tenho que ir, às vezes não, alguém pode ir para você, então saiba sim delegar, isso faz toda a diferença. E 6, essa dica eu falo, e assim, não é porque eu falo aqui que não serve para mim, sim, serve para mim a todo momento, ok? Eu treino, quem é meu aluno sabe, eu falo para eles e tento colocar na minha vida prática, sim. Eu não tô aqui só falando o que eu acho, que eu pesquisei, não, é para trazer para minha vida. E eu sei que esse item 6 não é fácil, mas faz diferença. O que é o item 6? A dica 6? Saiba dizer não. Não é fácil, mas é bem importante. Se você aceitar tudo de todos a todo momento, a sua prioridade fica pulverizada. Então eu, Marta, vivo nesse desafio hoje, que é aprender a dizer não, e dói, porque eu quero dizer sim, eu quero fazer, eu quero tentar, eu quero estar em todos os lugares, a todos os momentos, com todas as pessoas. Não dá certo. Então, aprender, olha para a sua vida, o que você pode às vezes falar, obrigada, mas eu não vou, obrigada, obrigado, mas eu não posso, eu tenho que estudar. Então, concurseiro focado, super estudante, sabe sim que ele tem que dizer não para algumas coisas. Como a gente disse lá no começo da conversa, o não é para sempre, só por um tempo, só pelo tempo de estudo, mas vai fazer diferença na qualidade do seu estudo. Então, dica 6, saber dizer não. Dica 7, prometi, até eu quero respeitar o horário, quero deixar os minutinhos para tirar as dúvidas de vocês. Dica 7, saideira da semana. Já tem aqueles achando com saideira, já acha que é, né, umas brita. Não, essa saideira do final de semana não é brita. A saideira do final de semana é se separar sim 1 hora do seu domingo, isso, 1 hora do seu domingo, pode ser aqui naquele horário do Faustão, sabe assim, que, bora lá, facilmente você encontra aquele horário que não tem nada, não tem compromisso, não tem nada, tá de boa, largadona no sofá, 1 hora do seu domingo para fazer aquilo que faltou, aquilo que você não fez na semana. Então, cara, essa saideira faz milagre. Tem aquilo que você está empurrando, não deixa ir para a próxima semana. Você precisa fortalecer a sua confiança, fortalecer a sua motivação, e ficar carregando bagagem que não serve para nada, só atrapalha. Então, lembra da saideira do domingo, saideira do final de semana, separe 1 hora do seu domingo para colocar em dia tudo aquilo que faltou. E vá limpo, vá novo, vá com compromissos novos para a próxima semana. Não fique empurrando de uma semana para outra. Isso ajuda. Domingão, normalmente a gente está de boa, tá? Normalmente a gente está de boa e não tem dificuldade alguma de cumprir essa hora. E assim, de verdade, eu acho que eu não tinha dito ainda para os meus supers. Se vocês colocarem alguma dessas dicas em prática e fizer diferença, volta aqui para me contar, volta aqui no Insta para me contar, volta aqui no post do Face para me contar. Eu faço, quando sei que é domingo, final de tarde. Ontem a minha saideira começou às 5 da tarde, acho que acabou às 9. Tá? Então quem me acompanhou, eu entrei ao vivo aqui, eu dei os recados, eu preparei a live, o conteúdo de hoje, eu fiz um monte de coisa, até além do que era minha saideira. Eu tinha uma coisinha só para deixar em dia, que agora, até já posso até anunciar, eu vou começar a fazer podcast no nosso aplicativo. Então, se você que está me acompanhando aqui não baixou o aplicativo do Eu Estudo Certo, corre lá, tanto no Apple Store quanto no Play Store, tanto da Apple quanto do Android. Eu Estudo Certo. A partir da semana que vem a gente vai divulgar, essa semana tal, toda segunda-feira pela manhã, uma dica em áudio. Meus alunos, meus super estudantes recebem todo dia. Mas para quem não é meu aluno, quero também que tenha a oportunidade de receber as dicas. Vamos colocar no aplicativo. Então, se você não tem o aplicativo do Eu Estudo Certo, baixa lá, que a gente vai colocar a partir de segunda-feira que vem. Aqui em primeira mão já estou divulgando para vocês. E caminhando para a última dica, que aí, essa eu quero que você preste atenção. Segura mais um pouquinho. A gente vai ficar até às 9. Desculpa, alguém está dizendo que não vai conseguir. Tem que voltar para a aula, Andressa. Boa aula, vai lá. Não vai conseguir terminar, que pena.
poxa vida, posta o resumo das dicas no Insta? Pode ser uma ideia, eu ainda não tinha pensado nisso, mas a gente deve mandar inclusive o link para você, uma página para você mandar o e-mail e receber a gravação completa se você quiser, tá? Mas gostei dessa ideia, Andressa, de colocar os resuminhos. Pode deixar que a gente vai tentar viabilizar isso, tá bom? Boa aula para você, vai lá. Vamos continuar, a última dica. Amiga, pode colocar todos os comentários que eu vou terminar minhas dicas e eu vou ler um a um, tá bom? Então podem colocar os comentários que daqui a 2 minutinhos eu já começo a ler, a gente já começa a conversar do que vocês escreveram. Mas pra gente finalizar o meu recado, eu falei que ia contar tudo em 20 minutos, pelo jeito eu passei, né? Mas bora lá. Vamos terminar a 8ª dica. Cuidado com os roubadores de tempo. Pois é, roubadores de tempo, sim. Outra metáfora para vocês. Imagine que eu tenho uma mangueira. Então, uma mangueira de água. Eu conecto a minha mangueira de água numa torneira e a água vai sair na outra ponta. Tudo bem? Vou usar minha caneta aqui como exemplo. Então, eu tenho uma torneira que entra água e sai a água. Tudo bem? Então, se eu ponho 100% de energia nessa água, ela vai sair com os mesmos 100% de energia. Tudo bem até aí? Tá? Agora, se a minha mangueira tiver alguns furos, alguns rasgos, vamos combinar que ela vai vazar. Então, se eu colocar 100% de energia, ela não vai chegar aqui na outra ponta com 100%. Claro, porque esses rasgos fizeram com que a minha água caísse. Tá, e que a mangueira tem a ver com o seu estudo. Você tá 100% energizado. Você sai dessa live agora falando, não, sou super estudante, o meu sonho é esse, vou realizar meu sonho por meio do estudo, vou fazer, vou acontecer. Só que você esquece desses rasgos. Quais são esses rasgos? Que a gente precisa tampar um a um. O principal é a dúvida. Quem tem dúvida se vale a pena, se vai conseguir, se vai dar certo, se isso é para você, se isso não é para você, e aí começam as dúvidas, perde muita energia. Não adianta sair daqui acreditando que é possível e quando você sentar sozinha no seu canto de estudo, você falar, ai, acho que essa coach tá doida. Ah, ela fala que ela já passou, já é delegada, ela já passou no concurso, para ela é fácil. Mas vai ter a minha vida. E aí começa aquele mimimi. Cara, esse rouba muita energia. A dúvida atrapalha. Então, uma forma da gente tirar essa escapada de energia é acreditar de verdade. É nada de ter dúvidas. Entender que se você estudar, você passa. Se você estudar certo, com certeza você passa. No momento certo para você. Então não precisa ser gênio para passar em concurso. Precisa ser persistente, precisa ser estudioso. Não genial. Então acredita. Essa dúvida, lembra, se ela tiver na sua vida, no seu corpo, vai roubar energia. Outra coisa que também tira energia é o cansaço. E eu não estou dizendo só do cansaço físico, porque se o cansaço físico for só ele o motivo, uma noite de sono resolve, tá? Uma descansadinha de meia hora resolve. Não é o cansaço físico que eu estou falando, é o cansaço mental. Ai, mas eu tenho uma preguiça. Nossa, mas vai dar um trabalho ler tudo isso. Ai, mas estudar por um ano. Sabe assim, aquela pessoa que só de acordar tá cansada, acorda mentalmente cansada, rouba energia. Esse cansaço também não ajuda. Ação, energia, vá, crie oportunidade de tempo, crie um momento de estudo, faça sessão de estudo. É assim, o mundo é construído de pessoas que agem. Quem fica só assistindo só vê o mundo acontecer, só vê o outro realizar sonho, não realiza o próprio. Então não, ação, energia e mais um, são infinitos, mas eu separei esses três: a dúvida, o cansaço e os distratores. Quem te distrai? Quem tira a sua atenção? Quem rouba a sua atenção? Às vezes pode ser a rede social, às vezes pode ser a internet, às vezes pode ser a televisão,
Às vezes pode ser alguém. Sabe, o namorado, a namorada, o marido, a esposa ciumento? O pai ou a mãe que não entende que você precisa ficar em casa concentrado, estudando e fala, já que você está aí sem fazer nada, vai lá no supermercado, vai lá na padaria, vai lá no banco. Ou a própria rede social que você é viciado, Snapchat, fica vendo a vida alheia acontecer, fica 24 horas acompanhando a vida do outro e esquece da sua. Então, cara, isso também rouba energia. Então, recapitulando, as nossas 8 dicas para você ajudar a encontrar mais tempo de estudo. 1. Coma seu sapo vivo logo pela manhã. Quem está chegando agora, depois assiste a gravação, o que eu explico o que é. Então, tarefa mais difícil, cumpra logo de cara, que aí você vive a satisfação do dever cumprido durante o dia todo. Dica 2. Tem como resolver esse problema, essa situação em 2 minutos? Faz logo, porque aí não acumula. Vai sobrar tempo no final do dia para você estudar. 3. Faça seu planejamento e consulte o seu planejamento. Faça e veja o que você tem que fazer e cumpra efetivamente a tarefa. 4. Ame o seu to-do list. Ame sua lista de tarefa. Adore completar, riscar que você fez. Curta essa sensação. Ai, desculpa. Resolvi espirrar. Tá travando, Aline? Turminha do Insta, diz aí. Dá umas curtidas se não estiver travando, ou diz pra mim pra gente ver se é só o da Aline ou se é de todo mundo. Porque aqui, Aline, tá funcionando normal pra mim. Ainda não travei. Mas bora lá. Põe curtir se tá tudo bem pra mim, pra eu saber que tá tudo bem. Se não, avisa. Tá bom? Obrigada, Federal. Obrigada. Não? Tá bom, legal. Obrigada por avisar. Então, retomando. 4. Ame o seu to-do list. Adore o momento de riscar tarefa cumprida. Obrigada pela saúde. 5. Saiba delegar. Peça ajuda. Muitas pessoas podem te ajudar. As pessoas gostam de ajudar. As pessoas que amam você. Delegue para a pessoa certa, tá? Não sai delegando para os outros. Assim, desconhecidos. Não, para quem é de confiança. 6. Saiba dizer não. É hora de escolher a prioridade. É hora de saber o que você quer para a sua vida. Então, diga não para aquilo que te atrapalha. 7. Saideira da semana. Domingão, você reserve 1 hora, aquele momento lá que não é para fazer nada. Coloque todas as suas tarefas que estão atrasadas em dia. Comece a semana zerado. Ajuda bastante. E 8ª dica. Tome muito cuidado com os roubadores de tempo. A dúvida, o cansaço mental e a distração. Veja o que está roubando a sua atenção e assim roubando o seu tempo. Ufa, consegui falar todos os meus recados. Agora eu quero ver o que vocês escreveram aqui. Vou começar no Insta, porque o Insta daqui a pouco ele cai, né? O Insta só fica 1 horinha. Deixa eu ver todo mundo que deu oi aqui pra mim, que tem dúvida, deixa eu responder. Obrigada pela companhia, galera do Insta, galera do Face. Fica aí que tem um monte de comentário legal. Fica aí. Quem ainda não baixou o aplicativo, lembra de baixar o aplicativo, que a partir de semana que vem, dicas em áudio também, podcast. Galera, boa noite para todo mundo, sucesso, obrigada, legal. Deixa eu ver as dúvidas. Tá, que vocês falaram. Problema, ó, o Bruno, meu problema é a constância. Consigo ficar 1, 2, 3 meses focado, porém vou desmotivando e quando vejo só fiz jogar aquele tempo fora. Claro que pego a bagagem, mas queira ou não, tem que recomeçar. Estou focando na área policial. Bruno, se você estiver aí, dá um oi aí pra mim. Mas enfim, Bruno, isso acontece, tá? Não só com o Bruno. A gente começa no pique, tanto que o treinamento que a gente faz, a gente ensina a pessoa a estudar e depois fica com ela. É dica no WhatsApp todo dia, encontro só pra eles 1 vez por mês, que o nosso Supers coloquem na agenda. Quarta-feira a gente tá junto de novo, só pra vocês. A gente tem todas as ferramentas, grupo fechado no Face, grupo fechado no WhatsApp, para que esse desânimo, Bruno, não aconteça. Então nós estamos com você, porque eu sei que é assim que acontece. Sai bombando e depois desanima. Então, Bruno, e para quem acontece isso também, o treinamento online eu já criei diferente justamente para estar mais presente ainda, que além da dica do WhatsApp, a dica em áudio do podcast, ainda tem um vídeo novo por dia. Justamente para que você não caia nesse desânimo. Então é fato, você tem razão quando você fala isso, então tem que buscar estratégias. Não à toa, tô aqui toda segunda-feira para que você comece a semana bombando, cheio de energia. Fechou, Bruno? Espero que você possa, se você esteja aí ainda e tenha ouvido a minha resposta.
O Simon Lima pergunta: como controlar a ansiedade na hora de estudar? Sofro constantemente com isso. Saber, ansiedade é algo muito específico, né? Eu faço uma diferença muito clara entre ansiedade e expectativa. Ansiedade tem um sentimento de dor, expectativa tem aquela espera, mas ela é gostosa, ela é produtiva. Então, se a sua ansiedade tem um sentimento ruim, melhor saída é identificar o porquê que você está antecipando esse resultado ruim. Porque a ansiedade, normalmente, falando de concurso público, é quando a gente imagina que não vai dar certo. Então a gente fala assim: não vou passar, perdi tempo, e aí se eu não passar eu vou ficar triste. Aí o que eu faço? Eu antecipo esse sentimento. Eu já fico triste hoje, que aí já vou pagando o preço. Isso não é legal, tá? Então, trabalhar a ansiedade dentro de você é entender que o resultado vai vir, independente de você, assim, independente não, acreditando, o resultado vem mais fácil e não precisa sofrer antes para mudar. Se não passar lá na frente, descobre lá na frente, e aí você, enfim, administra esse sentimento ruim. Não antecipa esse resultado ruim. Isso atrapalha e muito, tá? Renato, se temos outros compromissos no dia da aula, como faço? Tem reprise? Renato, já te respondi, né? Legal, na verdade, eu vou colocar aqui, vou mandar por e-mail, mas vamos tentar dar um jeito. No Facebook sempre fica a gravação. Como controlar? Já colocou, já falei disso. Aracaju, Sergipe, tá aí, que delícia! Tá te ajudando bastante, que bom. Como dividir o tempo para estudo e para atividade física? Meu concurso sendo área policial. Prioriza o objetivo, o físico ou meio termo? Na verdade, prioriza meio termo os dois, porque não adianta eu estudar muito conteúdo e depois não conseguir terminar a corrida, por exemplo, mas também não adianta eu terminar a corrida e não conseguir passar na primeira fase. Então, claro que a maior parte de tempo que você tem disponível é para o estudo, mas ensina também de 2 a 3 vezes na semana a atividade física para você manter a saúde, manter o preparo, e quando chegar mais perto, aí sim você dá um gás maior na atividade física, tá? Tá legal, não está caindo, tá? Quantas matérias por dia de forma eficiente? Tudo depende do quanto tempo você tem para estudar por dia. Eu aconselho de 2 a 3 no máximo, mas de repente a pessoa tem muito pouco tempo, às vezes uma só já é o que pode. Então isso depende, a gente pode até fazer uma live específica para isso. Eu devo ter já vídeo gravado sobre isso no YouTube, devo ter post no blog, dá uma pesquisada lá, mas eu indico de 2 a 3 no máximo. Depende, se você só estuda, você pode estudar mais. Então tudo depende da vida e da rotina de cada um, tá? Falar mais do grupo fechado, Renato? Na verdade, o grupo fechado são os alunos que fizeram o nosso treinamento, tanto presencial quanto online. Tem encontros só para eles, aulas especiais só para eles. Então, esse que é o que eu chamo de grupo fechado, tá? Ótima dica, obrigada, César, legal. Agenda sempre contigo, Luana, legal. Bloquinho de distração, tá? Agenda do celular, to-do list, aplica... Só colocar to-do list em qualquer... tanto no Apple quanto no Android, você vai encontrar vários aplicativos. Aí, tá, eu acho. Boa noite, Beca. Saudades da Cadepol consome. Ela tá fazendo academia, sim, com certeza. Sempre bom, muito bom ter você aqui também. Legal. Turminha, começar estudando para o concurso maior, naquele objetivo para o concurso menor. Camille, a gente tem pouco tempo aqui, que vai acabar. Se você tiver Facebook, corre para lá, que a gente aqui no Face fica um pouquinho mais de tempo. Mas eu de verdade acho que você tem que estudar para o seu sonho. Se você tiver a possibilidade. Às vezes você precisa passar num concurso mais fácil, entre aspas, antes, para se sustentar, para conseguir bancar depois um concurso maior. Então depende da sua vida. Você precisa passar logo para se sustentar ou não? Há ainda a possibilidade de estudar para o seu sonho. Então depende, tá, Camille? Se você tiver a resposta, coloca aí que a gente conversa. Jana linda, que bom, vai dar sua aula, Flor. Bom ter tua companhia aqui. Tá, legal, Vivi, legal. Estou estudando Polícia Civil, legal, muito bom. Como você dizia, para ter tanta motivação, eu estava delegada. Como é que eu fazia? Cara, no meu sonho. Quando você tem um sonho, não tem como ter preguiça, não tem como não ter motivação, porque você quer viver esse sonho. Então, viver ele na sua mente todo dia, cara, pra mim funciona. E eu tenho vários sonhos em mente. Ajudar vocês, ter o retorno de vocês, falando: Marta, passei, obrigada, você fez parte disso. Cara, faz com que eu acorde a milhão e vá dormir a milhão. Então, cada um tem que encontrar a sua estratégia, tá?
Aline, 2 matérias por vez é uma boa, saiu sem querer, não, sem problema. Em 20 segundos o Insta vai cair, porque ele só fica 1 hora. Convido vocês a terminar, vou só me despedir, tirar as dúvidas do pessoal do Face e me despedir. Mas obrigada pela companhia, vocês do Insta, de verdade. Ele não fica gravado, mas a gente vai dar um jeito de mandar por e-mail se vocês quiserem depois. A minha equipe providencia isso amanhã, tá bom? Obrigada pelo carinho, Aline, vocês que são maravilhosos. Toda segunda-feira aqui às 20 horas pontualmente. E acompanha no Stories também, que agora eu tô brincando no Stories. Legal, acabou aqui, bora. Nossa, um monte de gente hoje no Insta. O Insta geralmente tem menos gente do que aqui no Face. Vocês já são meus amigos parceiros de longa data, né, turma? Bora lá, vou agora só atenção para vocês do Face, vou responder todo mundo que comentou aqui. Obrigada a vocês que seguraram, deu uma caída, né? Quando começa a responder dúvida, a galera dá uma fugida, mas tudo bem, para você que tá aqui comigo até o final, vou responder todas as dúvidas. Boa noite, saudade das lives, eu morrendo de saudade também, Bia, de verdade. Bom. Flá, não sei se você tá aí ainda, beijo. Legal. Boa noite, concurso, é vocês dizendo todos os concursos de vocês, legal, isso aqui a gente já viu, a semana, aqui é da Jéssica, já falei, difícil doutrinar a saída do estudo, tempo mais pode trabalhar bem. Tempo demais, fato, com certeza pode atrapalhar, depende da pessoa, algumas pessoas precisam mais, outras menos, perfeito, meninas, concordo com vocês, cadê alguém aqui? Olha lá, quando a Mari, quando eu tô estudando, penso em estar trabalhando. Quando eu tô trabalhando, penso em estar estudando. Isso acaba comigo. Por isso, Mari, que você tem que ter organização. Se você decidiu estudar e trabalhar, entenda que seu momento de trabalho é para o trabalho, seu momento de estudo é de estudo. Não adianta estar com o pé num lugar e com a cabeça em outro, porque você não faz nem uma coisa bem, nem a outra. Não trabalha direito e não estuda direito. Então, organizando a sua vida, você tem que estar onde você tem que estar. Obrigada pelas curtidas, aí eu sei que vocês estão vivos. Boa, obrigada, assim eu sei que eu não tô sozinha aqui. Show, obrigada, tá bom, Mari, quem também passa por isso, é muito comum também, quando tá em momento de lazer, tá no lazer, mas acha que tem que estar estudando, e quando tá estudando, queria estar no lazer. Organize sua vida que você sabe que você vai estar onde você tem que estar. Salvador, querido, a gente já falou, a regra dos 2 minutos pode ser aquela quando toca o despertador, só mais 2 minutinhos. Não, olha, pelo amor de Deus, bem lembrado. 2 minutos é para cumprir, não é para empurrar, não colocar o soneca mais 2 minutos. Não, isso não pode. Legal, muita gente gosta de lista aqui, né? Legal, show. Renatinha, linha do Benfica não vive sem agenda. Nossa, ainda mais a Rê também tem uma vida louca que nem a minha. A gente é refém delas, excelente. A Thay mandou beijo, que depois vai ver a live, excelente. Então, beijo pra Thay quando estiver assistindo a gravação. Quero ver se assistiu, tô mandando beijo pra você. Se você assistiu até o final, você vai mandar uma mensagem dizendo que viu, hein? E ô Nath, não vai contar pra ela que eu deixei esse recado específico, hein? Ó, tô confiando em ti, hein? Quero ver se ela vai assistir mesmo. João Paulo, acho errado esse to-do list, porque o cérebro fica escravo disso. As tarefas eu memorizo, está treinando o cérebro para as coisas. Então, João Paulo, se você está ao vivo ainda aí acompanhando ou não, eu acho o contrário. Eu respeito sua opinião e acho válido, cada um sabe como é que funciona o próprio cérebro, mas eu acho que eu libero espaço quando eu faço lista, porque aí eu deixo o meu espaço do meu cérebro para criar, para memorizar coisas que são realmente importantes. Você tem que pagar conta, fazer supermercado, ligar para uma pessoa, mandar tal e-mail. Isso para mim não é tão essencial. Então eu libero essa informação do meu cérebro e deixo ele fazer as conexões para eu criar, para eu fazer outras coisas que eu acho mais importante. Vocês que estão estudando não precisam ficar martelando, memorizar todas as tarefas. Relaxam que elas estão escritas e usa o cérebro memorizar conteúdo. É a minha sugestão, mas claro, respeitando a opinião de cada um e a experiência de cada um, que é sempre muito válida, tá, João? Não vejo como algo errado, cada um tem uma facilidade com um determinado método. Verdade, Anderson. Então, a vantagem de você escrever é que você fica tranquilo que a informação está lá. Porque o cérebro tende a ficar te lembrando. Enquanto você não faz, ele vai ficar te lembrando. E isso pode te gerar angústia. Quando você sabe que está anotado, você vai lá no momento certo, olha e cumpre, tá? É nesse sentido. A Jéssica, quando você aprende a dizer não, acaba ficando fácil dizer outras vezes. É fato, é exercício, tudo é exercício nessa vida. Neidoca chegou e estava de férias. Eu também estava, Neidoca. Estamos recuperando agora as lives. Legal.
Ai, a Rayane compartilhou o vídeo, obrigada, linda, adorei saber que você compartilhou, é bem importante para mim, que assim outras pessoas ficam sabendo também, meus alunos são avisados, porque o Facebook tem uma métrica meio doida, né? Ele não avisa todo mundo que a gente está online, depende da manifestação de vocês, e quando vocês colocam um coração, uau, compartilham, outros alunos ficam sabendo que a gente está ao vivo. Então, obrigada, Rayane, o Face está me avisando aqui que você compartilhou, isso é bem importante. A Renatinha, aprendi na marra, tive pico de estresse enquanto concurseira, queria abraçar o mundo, depois que aprendi a falar não, melhorou, silenciando melhor do lazer, e estudou mais descansada. Perfeito. A Rê resumiu o resultado de uma organização bem feita, tá? Não entende esses três que a doutora Marta manda baixar, é aplicativo, né, Doca? Se você depois vê alguém que entende aí, trabalha contigo de aplicativo, vai no teu celular, não sei qual que você tem, e colocar o nosso aplicativo lá, tá bom? Travou, mas voltou, que bom. Vai ter que sair, a Angélica já deve ter saído dessa hora, vai ser um prazer ter a companhia dela. Gostou da live de hoje, Bia? Obrigada, isso é bem importante para mim, esse feedback. Fiz um jeitinho diferente do que a gente está acostumado, né? Chego, me apresento, esquento o motor e aí dou meu recado e agora a gente troca figurinha. Eu acho que assim fica mais produtivo para vocês, principalmente para quem está assistindo a gravação depois, tá? Eu uso o Marta, hoje já não preciso mais usar a técnica Pomodoro, tá, Anderson? Porque eu fico com facilidade, horas e horas estudando, mas para os meus alunos eu ensino a técnica Pomodoro, eu acho que é bem válido para quem ainda não tem o pique, não tem o ritmo de estudo, como eu não tive um dia, tá? Não nasci pronta, fui me formando, que são muitos anos, e hoje eu não preciso, mas é uma excelente técnica e eu ensino para os meus alunos, sim, tá? Alemão costuma colocar no celular no modo avião. É uma boa estratégia, assim não se distrai. Excelente. Aline adora as dicas, volta logo de férias, aguardando a delegacia modelo. Ah, Florzinha, excelente. Pode deixar, Aline. Amanhã já vou passar na faculdade. Amanhã a gente já vai se falar lá na facu. Obrigado, Anderson, obrigada. Disponibilizar um pouco do seu tempo e conhecimento. Forte abraço para você. Eu adoro disponibilizar o meu tempo. Faço de tudo para conseguir estar aqui 8 horas pontualmente com vocês, é sempre um prazer. Quem tem Instagram, tô dividindo algumas dicas também nos stories lá do Insta, então se você tem Insta, segue lá o Eu Estudo Certo também, que tem várias dicas. Ontem eu coloquei uma bem legal de e-book e tal, então enfim, fica lá, fica dando recado. O Felipe, peraí que eu tive que andar aqui bastante. Felipe, minha prova MP está com previsão para o segundo semestre, excelente, agora que tem data marcada, é sprint final, foco, força e fé e estudo, muito estudo, Felipe, excelente. João Paulo, acha melhor focar em exercício ou ler as leis? Eu acho melhor focar em tudo. Em alguma próxima live a gente pode falar sobre isso, agora já não dá tempo, mas tem que ter tudo, porque você não faz só exercício e nem só leitura de lei, a prova te exige tudo. Então tem que fazer da leitura do material, da teoria, tem que ter uma forma de anotação otimizada que você consiga fazer uma revisão posterior, tem que treinar, fazer exercício, tem que ter a leitura da lei seca, então tudo junto, tá, João Paulo? O método é isso, a estratégia é isso. Pode deixar, Nath, obrigada. Fábio Marques, oi. Natália já baixou, legal. Qual aplicativo? Do Eu Estudo Certo. Lá você vai ter todas as nossas redes sociais e a partir de segunda-feira que vem, toda segunda-feira um podcast, uma dica por áudio lá para te ajudar a estudar, a começar a semana logo, porque assim, eu sei que eu falo com vocês aqui à noite, mas eu quero que vocês já comecem desde cedo a semana animado. Então a dica já vai estar disponível no podcast na segunda-feira, no aplicativo, logo na segunda pela manhã. Thaís está perguntando o que é a técnica Pomodoro. É você dividir o seu tempo de estudo em blocos de 25 minutos. Então você coloca um cronômetro e é Pomodoro porque o autor da técnica ele usou um termômetro de tomate. Eu até tinha o meu aqui, mas eu acho que ele não está aqui. Mas enfim, pode ser qualquer cronômetro, pode ser do celular, pode ser aqui, pode ser qualquer cronômetro ou um cronômetro físico. Estude por 25 minutos, descanse 5. Você cumpriu o seu primeiro bloco de Pomodoro. Faça a nova sessão de estudo por 25 minutos, descanse 5. E assim você vai dividindo o tempo de estudo. Porque quando você imagina, eu vou estudar 2, 3 horas, né? Meu Deus, falta o ar. Mas quando você divide em pequenos pomodoros, fica mais fácil cumprir esse tempo, tá? De nada, João Paulo, de nada. Desliguei a TV somente para ouvi-la. Obrigada, Neidoca, quanta honra. Eu tô tendo a sua atenção no horário da novela. Nossa Senhora, demais. Obrigada, você é uma querida, Neidoca. Alessandra, ótimo retorno aos trabalhos. Obrigada, linda. Já retornei aos trabalhos semana passada. E como as lives são segunda, na segunda passada eu estava voltando. Então,
Fechou? Mega obrigada pela companhia de vocês até o final. Eu estourei o tempo? Eu estourei o tempo. Em 15 minutos eu sempre estouro. Aqui, meu Pomodoro, obrigada. Meu maridão, parceiro, tá? Pra quem teve a dúvida, esse é um cronômetro em forma de tomate, que eu também já providenciei o meu, na Kamikado. Tava vendendo na Kamikado, é baratinho também. Pode ser esse ou qualquer outro cronômetro, mas a técnica original tem esse nome, Pomodoro Tomate, em italiano, justamente porque o autor da técnica, ele usou o tomate. Tá bom, Thaís? Mega obrigada pela companhia de vocês. Lembre de tudo que eu falei sobre o tempo. Não adianta nada saber disso e não implementar, ok? A diferença vai ter quando você colocar tudo isso na sua rotina, na sua prática. É verdade, tô brincando, Neidoca, tô brincando. Eu sei que novela ninguém merece. Não, fica tranquilo, tô brincando. Obrigada, Nicole, por você estar comigo até agora. Thaís da mesma forma, Neidoca da mesma forma. Espero sinceramente que a semana de vocês seja mágica, sessão de estudo perfeita, produtiva, que o tempo seja muito bem gerenciado por você. Se você for de Santos ou daqui da região, sábado eu vou fazer uma palestra na Concha Acústica de Santos, um evento do Cuica. É um projeto social que eu participo, que eu adoro, só amigos fazem parte. Então é um projeto muito legal, vale a pena. Entra na página do Facebook deles, dá uma olhada no que é. E a gente vai ter um evento a tarde toda no sábado, lá na Concha Acústica. Fica feito o convite, vai ser um prazer encontrar você lá. E fala pra mim que se a gente não se conhece pessoalmente, fala: Marta, eu acompanho as lives e tal. Vai ser um prazer, de verdade. Gratidão eterna às curtidas, aos corações, uau, compartilhamento. Isso é muito importante para mim, porque o Facebook, ele mostra para as outras pessoas a partir dessas curtidas de vocês. Então, obrigada por me ajudarem, de coração. Line, sábado tá por lá, então fala comigo lá também. Vai ser um prazer ver todos vocês, tá bom? Meus alunos, meus supers, já sabem, quarta-feira estaremos no nosso grupo fechado falando sobre revisão. Então conto com vocês também, alunos do supers, do presencial e do virtual também, André. Conto com você lá, tá bom? Obrigada, tenha uma semana linda e a gente se vê com certeza em breve. Até!